E não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paz do Senhor. Esse texto ele foi escrito por Paulo, à igreja que estava localizada na cidade de Éfeso. E Paulo ele aconselhava os cristãos que viviam na região de Éfeso a não se embriagarem com o vinho, o qual Paulo foi taxativo e dizia que não vos embriagueis com o vinho em que há a devassidão. Nesta tradução, e em outras diz, no vinho em que há a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, no contexto cultural e hermenêutico, quando Paulo escreve os irmãos que estavam na cidade de Éfeso, Paulo estava se referindo a uma prática que era arraigada daquela cidade, que era o festival dedicado ao deus Baco, ao deus do vinho. E é claro que a cultura permitia que o deus ele tivesse nomes dependendo da localidade, da sua região. Por exemplo, o deus do vinho na mitologia grega seria o Dionísio. Então, na cultura dos cidadãos de Éfeso, existia o deus Baco, que era o deus do vinho. E este festival era regado, é claro, por muito vinho, muita orgia, muita libertinagem. Claro que tudo isso era promovido pelos efeitos dessa bebida entorpecente que causava alienação e, consequentemente, traziam muitos problemas para aqueles que se entregavam de forma apaixonada, de forma ardente ao festival de Baco. Então, Paulo aconselha aos cidadãos cristãos da cidade de Éfeso que eles não se embriagassem, que eles não se envolvessem no festival de Baco, abstendo-se assim da prática da embriaguez, do consumo desenfreado do vinho. Mas a pergunta que nós devemos fazer essa noite, neste momento, é lícito ao cristão consumir bebida alcoólica? Respaldada essa pergunta sobre uma pergunta que um colega me fez, seria permitido, Fábio, o cristão consumir bebida alcoólica, vinho, vodka, uísque, cerveja? Temos agora cerveja sem álcool, então é um comércio atrativo, mas seria pecado beber ou não beber? Eis a questão. É interessante observar que a cultura ela muda muito de lugar para lugar. Por exemplo, nos países europeus ou em alguns países da Europa, é comum pastores se reunirem e alguns deles, pasmem os senhores, consomem vodka por ser uma bebida quente e o clima na Europa é frio. Então, a prática é muito comum naquela região. Mas, como o contexto cultural permite, não há problema algum, pois cultura é local, enquanto que doutrina é universal. Cada país, cada povo tem a sua cultura, tem a sua língua, tem o seu costume, tem a sua prática, mas a Bíblia, ela é universal. Então, enquanto que o costume é local, a doutrina é universal em todos os lugares, em todas as línguas, em todos os dialetos, em todos os conceitos. Tudo que está escrito aqui é a regra de fé para a nossa vida. Mas, biblicamente, o que a Bíblia diz a respeito do consumo da bebida alcoólica? Primeiro, devemos entender o seguinte: alguns lançam argumentos tais como, não, porque Paulo ele disse a Timóteo que ingerisse um pouco de vinho em virtude de sua enfermidade. Não tem problema algum a gente consumir, tomar uma cervejinha, tomar um pouco de vinho, tomar um pouco de vodka, bebida quente, faz bem para o coração, faz bem para a circulação. Então, são métodos e formas que se criam para que as pessoas assim tenham comodidade e possam tomar a sua cerveja, o seu vinho, principalmente a sua bebida, e passar de forma desapercebida. Então, usam-se muitos argumentos. E Paulo também diz que todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Mas, biblicamente, o que será que a Bíblia fala a respeito do consumo de álcool para o cristão?
E quando falamos de consumo de álcool, devemos entender que isso abrange o conceito de ética cristã. O que são ética? O que era a ética em si? Ética são princípios e valores a ser seguido de forma voluntária. Ninguém é obrigado. Segue se quiser. Então, biblicamente, Deus, ele, de uma forma explícita, através das Escrituras, ele condena a prática da embriaguez. Pois é sabido que o consumo de álcool, ele traz vários danos à saúde e, além do mais, o consumo exagerado do álcool, ele pode acarretar problemas sérios. A ciência prova isso, a psicologia prova isso, o corpo prova isso. Então, uma pessoa que ela é dada à embriaguez, ao vinho, a essas práticas, é uma pessoa que ela perde o controle, ela perde as emoções, ela muda completamente, ela perde os sentidos, ela perde a capacidade, muitas vezes cognitiva, ela perde a capacidade motora. Por isso que existem leis regulamentando hoje a questão do motorista embriagado, que pode ocasionar desde uma simples multa até mesmo a carteira cassada ou prisão, pois são os efeitos devastadores do álcool. Então, para muita gente isso é relativo. Para alguns é pecado, para outros não. Para muitos é uma questão de vida, de saúde, de viver bem. Para outros é nada mais, nada menos que um copo de vinho e não vai fazer problema algum. Mas, quando Deus ele proíbe a prática da embriaguez, nós podemos entender que, biblicamente, o consumo exagerado do álcool ele pode trazer danos. E um deles, é claro, é a morte. O consumo exagerado de bebida alcoólica, respondendo à pergunta que me fizeram e pediram que produzisse um vídeo falando a respeito disso, o consumo exagerado do álcool ele pode trazer doenças que podem comprometer o sistema do nosso corpo e trazer doenças que podem afetar alguns órgãos e acarretar na morte. Então, uma das causas ou da proibição do consumo do álcool é exatamente a morte. Além da morte, pode também causar dependência, pois o apóstolo Paulo dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E Paulo fala com muita veemência, sabendo que também o mesmo Paulo dizia que um abismo chama outro abismo. Então, às vezes o indivíduo, o cristão legalista, o cristão liberal, o cristão que não tem problema algum nesse sentido, ele começa com um gole aqui, outro ali, outro acolá, depois vai para uma coisa mais forte e daqui a pouco ele vivencia em uma esfera totalmente diferente e foge ao seu controle. Pois Salomão já dizia no livro do Provérbios, escrito por ele mesmo, que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçada. E qualquer um que se deixa vencer por ele não é sábio. Então, os efeitos que o álcool, uma pessoa tomada por substâncias entorpecentes alcoólicas, ela pode produzir fora do comum. É tão provável que quando o indivíduo ele ingere de forma desenfreada bebida alcoólica, ele faz coisas que depois, quando ele volta a si, ele não lembra do que ele fez muitas vezes e já é tarde. Então, uma das causas de Deus proibir o consumo do álcool é exatamente a morte. É uma questão de saúde, é uma questão fisiológica. Segundo, pode causar dependência, pois o álcool não é diferente de outras drogas. Pessoas que acreditam que o que pode trazer dependência são drogas tais como o crack, a maconha, o êxtase e outras drogas tóxicos que são ilícitos. O álcool também em si é uma droga, porém uma droga lícita, e as pessoas podem consumir sem que haja nenhum problema. Então, além de causar a morte, além de causar dependência, é claro, é prejudicial à saúde e, além de tudo isso, é um mau exemplo também. E, biblicamente, o consumo do álcool
ele não traz nenhuma edificação espiritual, pois o indivíduo consome o álcool simplesmente para alegria, para o seu bem-estar, para um momento de satisfação, de prazer, para o seu libido, para a sua comodidade, para a sua comemoração. E vemos na Bíblia N exemplos do vinho atuando como protagonista, pois o vinho, considerado como uma bebida dos deuses, ele tanto estava na mesa do nobre como estava na mesa do pobre. Era a bebida do mundo antigo, era a bebida dos reis, era a bebida dos servos. Então a indústria vinícola, ela movimentava milhões e milhões naquela época, e em alguns lugares também hoje tem tradição de vinho, todo esse processo, todo esse sistema, mas não significa que nós temos essa permissividade, nos dar o direito, essa liberdade cristã que nós temos de nos entregar de uma forma a nosso bel prazer e consumir tais elementos que podem prejudicar o nosso corpo. Então, os efeitos da bebida, do vinho, pode causar a morte. Consumo excessivo de algumas substâncias de bebida alcoólica pode causar dependência, é prejudicial à saúde, não edifica espiritualmente. Então, eis a questão, eis a pergunta: mas tomar vinho é pecado? Ingerir bebida alcoólica é pecado? Existem aqueles que lançam mão de alguns textos e dizem: não, o pecado constitui em se embriagar. É verdade, o pecado constitui em se embriagar, mas além da embriaguez, existem todos esses problemas que a gente falou agora há pouco, que o vinho, a bebida forte. Então, quando eu estou falando do vinho, entendamos que eu estou me referindo a toda e qualquer substância etílica, entorpecente. Então, todo esse consumo, todo esse conceito pode trazer problemas à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Então, o consumo de bebida alcoólica destrói família, destrói a alma, destrói amizades, destrói empregos, destrói o próprio indivíduo que consome. E temos exemplos, talvez você conheça, pessoas que eram pessoas politicamente corretas, eticamente, moralmente, mas depois de um gole ou outro mudam completamente e se transformam. Ela mostra o que ela tem no seu interior, impulsionadas por alguns goles de bebida forte. Então, muitos usam esse argumento de que podemos tomar, sim, mas o que não podemos é nos embriagar. Mas um abismo chama outro abismo, perdão. Então, o que hoje para muitos é um simples gole de vinho, amanhã pode se tornar em uma causa dependente. O indivíduo pode se entregar. E a Bíblia diz, como eu falei anteriormente, que qualquer que é vencido pela bebida forte não é sábio. Pois é uma questão a qual vai além da capacidade humana. Pois quando o indivíduo percebe, ele já se entregou de tal forma que ele vai precisar agora de ajuda, não apenas espiritual. O problema muitas vezes não se resolve na base do vamos orar. Vamos estender a mão, vamos orar e ele vai deixar de beber, ele vai ser liberto. É um problema de ordem física também. Então essa pessoa a qual se entrega ao desejo, ao prazer, à paixão do álcool, da bebida forte, do vinho, da cerveja, da vodka, seja lá o que for, ela logo vai precisar de um acompanhamento. Ele tornar-se um dependente químico e vai precisar consequentemente de alguém que possa ajudá-lo. É aí onde entra a ajuda de um profissional. Então, se ajuda dos dois lados, tanto orando, é claro, como dando um apoio moral, mas também encaminhando tal pessoa que já se entregou ao vício, a um profissional capacitado para tratar aquela pessoa. Mas, se a pergunta que não quer calar, se Deus, senhores, ele condena a embriaguez e condena o consumo exagerado do álcool, pois isso acarreta em todos esses problemas, os quais a gente listou e poderíamos listar mais. Então, fica a pergunta no ar: por que, se Deus
não permite o consumo de bebida alcoólica, biblicamente falando, então, por que Deus criou o álcool? Você já parou para pensar? Você já se indagou a respeito disso? Se Deus proíbe terminantemente, biblicamente falando, o consumo do álcool exagerado, então por que Deus criou o álcool? Vemos exemplos, N exemplos de pessoas que foram vítimas do álcool, o caso do Noé, o caso do Ló e de tantos outros que não foram bem. Por quê? Porque se entregaram ao desejo. Mas como Deus pode proibir algo que Ele mesmo criou? Pois é interessante notarmos que Deus criou o álcool, mas primeiro, com um fim sedativo. Segundo, com um fim estimulante. E terceiro, com um fim antisséptico. Então, Deus criou o álcool, e o álcool que tanto se fala, que é motivo de polêmica, que enquanto para os conservadores, principalmente da linha dos pentecostais, é algo que se configura uma espécie de demonologia do mal, em forma de líquido, em forma de uma garrafa, e para os mais liberais, para alguns que são legalistas, não tem problema algum. Para você, como fica essa questão? Para você. Pois Deus criou o álcool, mas com esses objetivos, com o fim sedativo, pois o vinho, ele servia, claro, tanto para a alegria das festas, como também como fim sedativo. Vemos no exemplo da parábola do bom samaritano, quando o bom samaritano colocou vinho sobre as feridas daquele viajante que foi espancado, que caíra nas mãos de alguns salteadores. É estimulante também, como nós falamos há pouco, Paulo aconselhou a Timóteo que ingerisse um pouco de vinho, por causa do problema gastrointestinal, provavelmente, que Timóteo tinha. E também com fim antisséptico, como a gente falou. Colocava-se vinho, deitava-se vinho sobre as feridas, para que o mesmo tivesse o poder de matar bactérias, germes e promover assim uma rápida cicatrização. Então, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, pois um abismo chama outro abismo, enquanto para alguns o beber, o consumo do álcool não tem nenhum problema. Ah, não, eu bebo por uma questão social, eu bebo de vez em quando, eu bebo por festa, eu bebo para esquecer meus problemas, e existem N argumentos por alguns ditos de formas mais absurdas que existem para justificar. Pois o pecado, como muitos dizem, não é beber, mas se embriagar. Mas o pecado constitui em se embriagar, mas acarreta em alguns problemas o consumo exagerado do álcool. Pois nós somos templo e morada do Espírito Santo e devemos nos abster daquilo que possa promover o nosso mal-estar, que possa comprometer toda a nossa saúde, tanto no conceito espiritual como físico. Pois, se andamos bem, se vivemos bem, o nome do Senhor é glorificado. Deus abençoe e até a próxima. Paz do Senhor.